Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença no lançamento do livro Incontornáveis. Houve uma busca para esse título, Incontornáveis, enfim, tinha várias sugestões. Eu andei buscando uma coisa espacial, andei buscando uma coisa mais espacial. Melhorou? Enfim, alguma coisa abstrata também, mas eu achei que Incontornáveis estão pedindo uma mais alto. Mas Incontornáveis eu achei que correspondia mais aos trabalhos que foram criados durante, enfim, um recolhimento que nos obrigaram, né? Um recolhimento que nos deixou um pouco, a mim pelo menos, abalados, que foi a Covid-19. Eu moro perto do ateliê, então eu vou sempre a pé para o ateliê, questão de 10, 15 minutos, e sempre procurava trabalhar nesse período, desviando um pouco de multidões, de grupos, e usando a máscara, mas não deixava de passar nas bancas de jornais, que eu passo por 3 bancas até chegar no ateliê, para dar uma olhada nas manchetes do dia. Enfim, essa coisa afetiva com o jornal, essa coisa mais simbiótica com o jornal, que é uma relação bastante antiga comigo também. E, ao mesmo tempo, eu tinha assinatura de 2 jornais, a Folha de São Paulo e o Globo no Rio. Então, fui acumulando pilhas de jornais e pilhas, e justo nesse recolhimento, me senti com mais intimidade, mais próximo do ateliê, e também daquela cosmogonia que a gente estava vivendo ali, enfim, daquele clima difícil também, porque além da pandemia a gente ainda tinha uma organização de golpe, né? Ainda tinha essa coisa nos afrontando, né? Então era uma afronta terrível, era um corte à cultura através da economia. Tem uma pressão muito grande que a gente estava vivendo, né? E quase que um retorno à ditadura, e nunca mais. E agora a gente está vendo o quanto a gente estava correndo o risco de... Mas, enfim, retomando ao trabalho, Então, com essa pilha de jornais, um belo dia, folheando o jornal, eu procurei algumas imagens e achei uma coisa assim de palavras, e com aquela coisa lúdica de riscar palavras, eu fui riscando um pequeno texto no jornal que era o seguinte: oferecia baratas por $5.000 e a barata prêmio era $50.000. E eu fui riscando, e que achei a outra palavra, não vendeu nenhuma. Então, esse foi o primeiro trabalho dos Incontornáveis. Ao mesmo tempo, essas baratas também, claro que me lembrava todo o pavor do Kafka. Na verdade, era todo o clima do Kafka que estava ali presente, com essas baratas, com esse preço exagerado em dólar. Então, criei quase que um poema, na verdade, riscando. E, ao mesmo tempo, aquilo já pronto como texto, eu resolvi rasgar um pouco o jornal. Abrir uma fresta, uma fenda, enfim, uma passagem, alguma coisa ali que me desse um outro mergulho para aquela imagem, aquele texto, né? A primeira página era branca.
pintado de branco. Então, porque esse trabalho incontornável, eles são sempre duplos, eles são cadernos. Porque eu pintava a primeira folha e depois ia abrindo com um rasgo cirúrgico, na verdade, cirúrgico. E aí, depois do texto, houve esse rasgo de uma forma Apple, uma coisa assim. E, enfim, então essa foi a primeira experiência. A partir dali eu percebi que poderia seguir aquele caminho, que eu poderia... enfim, esses são os cortes, né, que se fez 2 facsímiles no livro com esses cortes. Então eu percebi que eu podia ir adiante nisso, pesquisar isso e aprofundar isso, e assim foi feito. Aí parti para algumas cores mais vivas, e eu quis um certo brilho com essas cores. Então usei o vermelho, o amarelo, e o preto e o branco. Essa produção, cada dia eu ia fazendo um trabalho desse, mas essa abertura, esse rasgo, tornava visível a imagem que eu tinha selecionado. E ao mesmo tempo eu também não queria que fosse colagem, não é colagem. Na verdade, é um caderno que não se cola. Ele se abre, ele se rasga, ele vai como um bisturi descobrindo as imagens que devem ser reveladas, que eu selecionei para ser reveladas. Então, esse foi o processo do trabalho, e nisso eu produzi uma média de 60 a 70 trabalhos que estão no livro. E diante disso, eu pensei também na ideia de um livro, ou como mostrar esses trabalhos, que é outra coisa que até hoje eu ainda não resolvi muito bem. Eu tenho algumas formas assim para expor, mas eu não resolvi muito bem ainda, porque eles precisam ser manuseados para olhar o outro lado, para olhar a imagem, né? Então, alguns deles foram sempre abertos com essa tendência de descoberta. E, bom, dito isso, um pouco dos trabalhos, me interessava as palavras e imagens. Então, explorei bastante imagens e palavras. E, por outro lado, eu acho que, como eu não tinha assim, uma ideia ainda de como mostrar esse trabalho, são 70 trabalhos, de que forma que eles vão ser mostrados, pensei numa bancada, não é bom. Pensei numa coisa de jornal, a vareta, não é bom. Enfim, então, isso ficou um pouco na minha cabeça, fiquei elaborando, e cheguei à conclusão de um livro. Conversando com meu filho, Mário Caiô, ele me sugere de fazer o livro. E diz mais ainda, pai, é o seguinte, você tem um trabalho de 0 às 24 horas, que, entre parênteses aqui, o 0 às 24 horas é uma exposição que eu ia fazer em 1973 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e essa exposição foi censurada, não pode ser mostrada, não pode ser executada no Museu de Arte Moderna em 73, pela ditadura, pela censura, e eu imediatamente procurei um veículo, um jornal, e justamente fui no O Jornal, foi o primeiro que eu fui, e propus para eles de fazer uma exposição via jornal. Que o jornal, que a exposição fosse publicada no jornal, e o editor me disse que poderia só me dar 3 páginas. Eu disse, não, eu quero o caderno todo, são 6 páginas. Só faz sentido se for um caderno inteiro e se esse caderno for para as bancas de jornal. O editor, que foi uma pessoa maravilhosa, que eu não conhecia,
mas que eu tenho orgulho de ter conhecido e agradeço, é o Washington Novaes, faleceu recentemente, 4 ou 3 anos. O Washington Novaes levou a diretoria e conseguiu liberar as 6 páginas do jornal. Então, no sábado saiu uma chamada, amanhã nesse jornal uma exposição de 0 às 24 horas. E no domingo saiu outra chamada, hoje nesse jornal, exposição de 0 a 24 horas. E nessa conversa com o Mário, meu filho, justo ele me sugere, vendo a minha dificuldade de como mostrar esses novos trabalhos, me sugere fazer um livro. Por que você não faz um livro à semelhança do 0 a 24 horas, mas agora com sentido perene, com sentido de longo tempo? E eu achei a ideia maravilhosa, e aí fomos em frente. Eu tinha lido um livro do Paulo Venâncio, que me envolveu muito esse livro, chama-se Informe, é um livro recente dele, e o informe é todo feito num fôlego só. Ele vai numa velocidade, num fôlego, e é uma ficção também. É uma ficção, e aí eu, enfim, já trabalhei diversas vezes com o Paulo Venâncio, e eu disse, tá aí, eu vou convidar o Paulo para ajudar nesse livro. E pensei sempre num texto semelhante ao informe, numa espécie de uma ficção. E o Paulo, então, desenvolveu esse texto numa fazenda, que ele foi passar um período, desenvolveu esse texto. Quando me mostrou, eu disse, uau, que maravilha. Realmente é um texto em cima dos trabalhos incontornáveis, porque os incontornáveis, eles têm uma questão política, estética e ficcional. Tem muitos trabalhos ali que são ficcionais. Esse das baratas, por exemplo, é uma ficção. Então tem vários trabalhos nessa série, e eu disse, tem tudo a ver com o texto do Paulo. Enfim, então, houve esse convite, Paulo desenvolveu esse texto. Mas, por outro lado, também, eu senti que eu deveria provocar um pouco a crítica também. Já que o livro tem essa ficção, esse texto e os trabalhos também, eu pensei na Ana Maria Maia, que lá longe, quando se teve a primeira ideia do livro, ela que estava junto, tocando um pouco isso para frente. Então, pedi a Ana Maria Maia para fazer uma abordagem política e poética. E justamente tem esse contraste do Paulo Venâncio, com a ficção, a Ana Maria Maia com a questão política do meu trabalho, que é um viés que ela já há muitos anos vem curtindo. E aí eu lembro, quando o Décio Pignatari dava aula na Escola de Desenho Industrial, eu encontrava sempre, acho que eram 2 vezes por semana que ele vinha, uma por semana, a gente sempre se encontrava depois da aula, junto com Torquato Neto, Luiz Otávio Pimentel, Flamarion, enfim. Então a gente se encontrava para beber aqui no Leblon e bater papo, enfim, conversar. E eu convidei naquele período, convidei o Décio para ver os trabalhos clandestinos que eu produzia e para escrever para o jornal 024 Horas. E Décio faz um texto belíssimo, faz um texto maravilhoso, enfim, que me deixa sensibilizado, enfim, aborda a relação da arte com o mercado, uma pantera lá em Veneza que pula em cima não sei de quem, enfim, é um texto que eu gosto muito e que eu senti que tinha tudo a ver também com o livro Incontornáveis. Então, enfim, o livro, também na equipe do livro,
a querida Sônia Barreto, que fez um belíssimo trabalho gráfico, que eu acompanhei junto com o Paulo também. Enfim, não só nas proporções do livro, mas basicamente na questão gráfica da faca gráfica. Tem 2 facas gráficas que são fundamentais no livro, que mostram justamente como é o trabalho, que você passa a página e descobre a imagem do outro lado. Bom, eu vou passar aqui para o Paulo Venâncio. Aplausos, aplausos. Bom, eu vou falar um pouco rapidamente, né, do meu envolvimento no livro, meu envolvimento com o Antônio, com o trabalho do Antônio já de algumas décadas. Então, esse livro é uma consequência dessa nossa amizade e do interesse que eu tenho pelo trabalho dele. A gente já vinha falando do livro, acho que já há bastante tempo. Essa ideia do livro já percorria assim, os nossos interesses. E, de início, eu imaginava que seria um livro, digamos, convencional, um livro de artistas convencional, com todos os trabalhos, reproduções de todos os trabalhos, antologia de textos, enfim. E um livro que fosse um livro, digamos, completo da obra. Eu acho que esse livro ainda é necessário. Mas o que aconteceu? Eu fui ver os trabalhos, eu fui ver esses trabalhos. Quando eu vi esses trabalhos, eu senti que o livro tinha que ser outra coisa também. Como o Antônio disse nessa conversa com o filho, né? Quando eu vi os trabalhos, eu disse que pensei, não pode ser um livro convencional, não pode ser um livro comum. A gente tem que pensar muito a respeito desse livro, como é que a gente vai exibir esses trabalhos. Então surgiu, em algum momento, essa ideia de um livro-exposição. Esse foi o termo que a gente usou para denominar esse livro. E eu acho que o termo procede, porque o que aconteceu? O trabalho se impôs, né? Não fomos nós que escolhemos exatamente como devia ser o livro, foi o trabalho que foi se impondo. Isso não foi uma coisa de imediato, né? Devido às dificuldades técnicas que vocês vão ver quando vocês folhearem o livro. Porque, como o Antônio descreveu, o livro, para ser fiel ao trabalho, precisava ter essa faca, né? Um processo gráfico dessa faca que cortasse a página, né? Para simular o trabalho real. O Antônio vai mostrar aqui. Então, o trabalho real é uma folha de jornal, né, que você abre como se você estivesse lendo o jornal, mas ela fechada, ela tem esse rasgo e que você vê, né, por trás do rasgo uma cor, uma palavra, uma imagem. Eu acho que nessa situação da pandemia, né, desse isolamento, e dessa... O Antônio até falou de uma situação kafkiana, eu acho que aparecem certas ideias, né, certas imagens, enfim, e que esse processo do rasgo, para mim, tem o sentido de revelar uma espécie de inconsciente do jornal, inconsciente da página, sabe? É como se o inconsciente da página aparecesse através desse rasgo. E então esse inconsciente é evidenciado através desse rasgo. E o que eu acho também revelador é o fato de que o rasgo implica uma certa violência, né? Uma certa rebeldia, uma certa insubordinação, que acho que é alguma coisa que está dentro do trabalho do Antônio, né? Desde urnas quentes, muros, etc., né? Essa ideia de que é preciso agir com uma certa força, com uma certa violência, é preciso atuar,
né? E eu acho que esse rasgo tem essa qualidade, tem essa intenção. Agora, o mais, talvez, paradoxal dessa violência é que ela é feita com uma delicadeza extrema, porque o papel do jornal é um papel muito fino, então é como um ato cirúrgico aquilo. Vocês podem tentar, não é fácil fazer, não é fácil fazer esse rasgo, sabe? Então, isso me provocou a escrever. Quando o Antônio sugeriu, bom, você vai escrever um texto ficcional, né? Foi a primeira vez que eu escrevi um texto ficcional para um trabalho de arte, vamos chamar assim. E então eu tentei também colocar no texto esse aspecto provocativo do trabalho. Quer dizer, o texto fala de alguém que se depara com esse rasgo e fica, né, desnorteado, provocado, perplexo com esse rasgo, né? Então é alguma coisa que se miscui no dia a dia, né, na rotina, de repente surge o rasgo para provocar, para alterar, né, para, enfim, perturbar. Então é um pouco, depois vocês vão ler o texto, eu pensei até em ler alguns trechos do texto, assim, rapidamente, para vocês terem uma ideia de como eu tentei me aproximar do trabalho através de alguém que eu criei, né, digamos assim, que é essa voz que fica falando, né, do rasgo que está aparecendo ali e o que aquilo é, o que aquilo está provocando, essa perturbação. Então, foi um desafio escrever esse texto, mas quando eu comecei a escrever, o texto foi se construindo rapidamente e se formou. Eu acho que o texto também foi um processo que ocorreu junto com o processo da construção do livro, que não foi um processo fácil, não. Eu estou dizendo, o trabalho se impôs, né? Se impôs a nós, mas para nós chegarmos no livro foi um trabalho bastante difícil, demorado. Eu, o Antônio e a Sônia nos reunimos, eu não sei quantas vezes, em reuniões exaustivas, não eram reuniões assim de uma certa tranquilidade, eram reuniões realmente cansativas, onde a gente nos dedicávamos a tentar encontrar realmente o sentido próprio do livro, como o livro deveria ser. Então, eu acho que o meu texto, de alguma maneira, também traz um pouco esse clima, assim, do processo, né? Do processo de feitura do livro, do processo de ideação do livro, né? De como nós conseguimos chegar até o trabalho pelo livro. Então, acho que, de alguma maneira, o trabalho está, apesar das dificuldades técnicas, né, apesar de ser alguma coisa que se aproxima de uma certa maneira do trabalho, eu acho que nós chegamos, né, a encontrar o que o trabalho desejaria que fosse na forma do livro. Então, seria isso. Será que eu leio alguma coisa? Eu queria ler, acho que só como eu termino o texto. Talvez uma frase solta pode perder o sentido do texto, né? Não sei, eu pensei que... talvez uma... Acho que talvez, primeiro, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, vocês que agora estão folheando o livro, pode ocorrer alguma pergunta que queiram fazer. Eu vou desinibir. Pode falar. Eu vou desinibir.
relação dessas perfurações dos jornais com os muros perfurados também, não deixa de ser a revelação do outro lado. Do outro lado. Uma coisa como você diz, o que tem do outro lado do muro? Como é que você vê isso? A revelação é sempre assim, pode ser um decote, então, uma revelação sensual. E como é que você vê essa relação dos jornais com uma coisa humana, contemporânea, onde foi, aqueles músicos todos, dando trabalho danado de construir. Todo máquina, então, me lembrando aqui. Esses trabalhos, assim que eu produzi uma parte deles, eu fui ver as semelhanças deles com alguns trabalhos que eu tinha realizado, com os frutos do espaço. Por exemplo, são esculturas, páginas de jornais no espaço. E esse trabalho, uma vez o Frederico de Moraes disse que era um trabalho generoso, porque eu propunha, na verdade, das pessoas projetarem nos espaços, frutos do espaço, as suas imagens ou os seus textos imaginários. Então era como se eu desse assim, uma estrutura, uma diagramação, e as pessoas projetassem naquele vazado, né? Ao mesmo tempo, esses trabalhos também foram produzidos e mostrados a primeira vez na Catacumba, porque tinha vestígios atrás, vestígios de uma favela ali. Tinha carambola, tinha pitanga, tinha manga, tinha construções, tijolos, enfim, então tinha os vestígios todos ali. E eu não posso fechar isso eu tenho que deixar isso transparente. Então, esse trabalho ficou transparente, é uma série de 9 trabalhos, em várias cores, com as cores semelhantes, inclusive, do livro Incontornáveis, são as mesmas cores. Então, os Incontornáveis nesse livro têm essa semelhança com esses trabalhos. E tem também com os muros, ocupações e descobrimentos, que é uma fronteira, na verdade, o muro é uma fronteira onde se quebra esse muro, se rompe esse muro, justamente para ver o outro lado, se é um enigma, o que tem do outro lado. Ou mesmo, eu tive a experiência em Chipre, alguns anos atrás, que me comoveu muito, porque eu fiz esses trabalhos em Chipre, fui convidado para realizar ocupações e descobrimentos em Chipre, 2 vezes que eu montei esse trabalho lá. E lá tem um problema político, enfim, sério, né, de gregos, turcos. Então fica tem uma parte chamada Green Line, que é uma parte ocupada pela ONU, com os soldados da ONU. E aí nós conseguimos visitar essa parte que é proibida, essa parte Green Line, e me comoveu muito porque as casas, elas são grudadas umas com as outras, mas para a fuga as pessoas quebraram círculos, formas de círculos para poder passar, fugir dali. E, enfim, aquilo me comoveu bastante, porque era de casa em casa, e você encontrava nas casas brinquedos de criança, velocípedes, mas todos cheios de teias brancas, de uma coisa branca, que o tempo parou ali, na verdade. O tempo parou ali. Então foi uma espécie de uma excursão por um lugar, enfim, que estava parado no tempo, e semelhante aos muros que eu tinha feito. Muito incrível. Então, enfim, uma resposta para, basicamente, é romper a fronteira e você escapar imediatamente, né? Basicamente é isso. E a montagem de Veneza me deixou muito feliz, do Ocupações e Descobrimentos, porque eu consegui fazer 3 muros numa sequência de você já avisava o outro e já avisava o outro. Então, uma espécie de um labirinto
que você rompe, que você entra naquilo como uma espécie de libertação, ou de liberdade, como diz o Mário Pedrosa, o exercício experimental de liberdade. Que esses trabalhos incontornáveis também é um exercício experimental de liberdade. Libertação tem a sua marca, né? É a sua marca. Minha marca é uma marreta. Seu objeto de trabalho. No MAC, né? MAC Niterói. No MAC de Niterói você foi quebrando Exatamente, paredes e exatamente. Mas antes construiu. Construí antes. Não, o que é interessante, eu estou vendo o livro agora, mas é que ele, ao mesmo tempo que ele tem um registro poético de um momento absolutamente sufocante e distópico, que de certo modo remete ao teu trabalho inicial, que também era um exercício de confrontar isso, ou de sobreviver e de respirar a isso, ao mesmo tempo que é amarrado de um modo muito hábil a lógica, o fio inteiro que permeia a tua obra. Não é? E é muito bonito conseguir fazer isso. E com a ficção, eu li a última frase do seu texto. É um processo cirúrgico, né? Daí, eu estava vendo, você usa o corpo, né? As mãos, na verdade, né? Enfim, é um processo cirúrgico que não pode ter erro. Porque se escapa um corte um pouquinho para a direita, um pouquinho para a direita, você opera errado. E é um fio, né? É um fio, exatamente. É um pequeno fio, um filete, na verdade, e que não pode sangrar. E editorialmente é um fio também. Né? É um fio e é um fio condutor. Exatamente, ele é um fio extremamente condutor. hábil. Exatamente. Ele é um fio condutor. Ele é um caminho para o centro, né? Ele é um caminho para o meio, né? Ele é um rio do Phoenix Wake, a meu ver, é um rio que a água corrente, e que se rompe aquilo como um fio mesmo cirúrgico. Se errar, o trabalho acaba, na verdade. Então esse que é um momento assim mais preciso E como você desse trabalho. consegue enfocar um tempo, colocando todos os tempos ali, né, da tua obra? Que eu achei Eu fascinante. fiz, foi uma coisa que eu quis fazer no livro, de dar uma identidade também com os trabalhos anteriores. Eu achei que essa correspondência. O que eu acho interessante é que não tem tempo aí. O tempo vai para o espaço, na verdade. Os trabalhos são atuais agora. Tanto Ocupações de Descobrimento, como as urnas quentes também, que eu posso fazer a qualquer momento também. Aliás, o Elliot Sieg falava isso, que genial, você pode fazer essas urnas onde você quiser, no mundo todo, e a qualquer momento, porque elas se atualizam com conteúdo, mas com corte, com rompimento, é outra história também, já é a linha também. Então, enfim, nesse sentido, os trabalhos têm essa conexão entre eles, sim. É uma conexão. Você quer passar, por favor, temos pode dois deixar, aqui. Exato. Boa observação. Pelo que você Boa observação. explicou desde o começo da sua fala, vejo uma grande conexão com os trabalhos iniciais, onde você discutiu também a questão da repressão da ditadura dos flãs, né? Tem uma conexão muito forte com aqueles trabalhos, né? São extremamente políticos e ligados ao jornal, né? Achei assim, uma conexão bastante interessante, depois de tantos anos, né? E novamente uma situação política de repressão, para você criar um trabalho novo, porém com um referencial, digamos, para mim pelo menos, me passou essa ideia. Não sei se eu estou certa. Não, justo. Enfim, eles são... É uma coisa, estava vendo aqui o Guimarães Rosa fala uma coisa de rasgar, a gente vive rasgando e desrasgando, né? Enfim, esses trabalhos têm essa conexão, porque o flan, por exemplo, quando eu fiz os flans de 68, 67, os flans eles têm um contorno
nas imagens que são abstratas, você não vê as imagens. Eu tinha que jogar talco no flan para as imagens aparecerem e depois contornava essas imagens, né? Esses trabalhos agora, o Incontornáveis, eles também são contornos, são linhas que você contorna, são espaços cirúrgicos ali que vão ser abertos para revelar alguma coisa. Então tem essa semelhança também lá atrás dos flãs, né? Enfim, tem um diálogo. E isso aparece no livro, a gente fez questão de colocar isso no livro, esses trabalhos que estão vivos, tão vivos quanto os Incontornáveis, né? A meu ver. Então procede essa ideia. Damasceno. Alô, boa noite. Bom, eu cheguei atrasado, mas eu estou aqui. E eu queria dizer a todos do prazer, da alegria, da felicidade e uma vitória de estarmos hoje celebrando esse artista extraordinário e com uma obra tão presente e vital. É uma mente aberta, atenta e sempre em signo de interrogação. E nós estarmos aqui hoje prestigiando, eu acho uma vitória e uma maravilha. Obrigado. Obrigado, Damasceno. Você que é um artista maravilhoso, que eu admiro muito. Não é? Boa noite. Eu estava folheando, eu não li, a minha irmã me deu o livro agora de tarde, né? E aí eu só folhei, não li os textos ainda, não tive tempo. Mas o que eu achei interessante, porque eu já trabalhei em jornal, foi que o fato de você assim, trabalhar com matérias, com páginas de jornal, te dá possibilidades de diversas leituras, né? Mas eu achei assim, mais interessante ainda, por exemplo, a do Buñuel, eu fiquei assim, eu preciso ler esse artigo do Buñuel, não é possível. Entendeu? Então, te dá possibilidades de outras leituras, além mesmo do próprio livro. E eu achei isso muito interessante, né? E na capa, né, essa imagem, né, com editais e matérias totalmente, assim, vamos dizer, assim, pouco informativas para nós, né, editais, essas coisas, eu fiquei bolada, assim, tipo, vou ver isso, né? Então, é só um comentário, porque eu trabalho com essa questão de leitura, então achei bem legal isso. Eu também tenho essa diversificação com o jornal. E o Anjo Exterminador, né? Que, enfim, Buñuel é um gênio, né? Um gênio. E quando eu vi essa imagem do Anjo Exterminador, que é fantástica, eu quis fazer uma abordagem ali também, abrindo e focando justamente nessa imagem, que é extraordinária. E é homenagem a Buñuel. Na verdade, o livro tem que ter homenagem assim, a Buñuel, a querida Adriana Cocaioto, porque, enfim, me impressionou bastante também a Adriana, que eu adoro. E uma entrevista dela e uma imagem dela que ela diz no livro, o que temos são janelas e panelas. Enfim, eu achei genial essa coisa de... Isso numa época que a gente estava correndo o risco do golpe, né? Então, e ao gênio que é inacreditável, o João Gilberto. Tem a imagem do João, que é inacreditável, genial, tudo que ele faz, tudo que fez. Então tem essas três homenagens, assim, de Buñuel, Adriana e o João Gilberto. Mas
Você falou uma coisa que de fato ocorre, né, nos trabalhos, que são essas variações tipográficas do jornal, né? E, por exemplo, a capa tem uma série de trabalhos desses que estão na capa, onde não há texto para ler, não há nada para ler, porque são anúncios, né? São balanços de empresas, são coisas totalmente, digamos, insignificantes enquanto texto, né? Mas enquanto imagem elas têm uma curiosidade, tem até uma poesia, digamos, porque são tipos tão pequenos que eles funcionam mais como uma dissolução visual do texto do que propriamente, né, um texto. Isso eu acho que ocorre, essa imaginação do Antônio que percorre cada uma dessas páginas de maneira diferente, né? Porque poderia ser um trabalho talvez repetitivo, né? Mas de fato ele surpreende a cada momento, a cada um deles, que vocês vão ver. Eu só fazer um comentário do que o Paulo Venâncio falou sobre os rasgos do inconsciente, né? Eu achei isso super interessante, é o inconsciente do Antônio, né? Porque quando você rasga, não é em qualquer lugar, né? É algum lugar, enfim. Essa observação é muito boa. Essa observação é muito boa, porque não é o inconsciente só do jornal, mas o inconsciente do Antônio também, porque ele escolheu. Então, achei isso tão... né, não tinha percebido, é só um comentário mesmo. Mas eu falo no texto também que o encobrimento é uma censura. E é como se o Antônio operasse uma descensura, como se ele descensurasse a censura, né? Então tem alguma coisa desse movimento, assim, né? Porque é censurado, ele descensura, ele aparece pela segunda vez. Isso. Eu queria perguntar uma coisa. Sobre essa volta ao político, que estava comentando agora há pouco, se, assim, eu queria saber a sua opinião pessoal como artista, se você acha que em tempos mais sombrios que a sociedade, né, nos coloca, você acha que são aqueles momentos que também a arte precisa, de alguma forma, de um diferente diálogo com o político, ou não, né? Porque esse também, assim, tem a ver com a censura, mas tem a ver também com a direção pessoal do artista, né? A sensibilidade e tal. Aí, como você falou dessa volta, eu fiquei curiosa, né? Tem ida e volta, tem abstração, tem conteúdo e forma, né? Então, bom, eu tenho influência do meio, né? Do que a gente vive e reflete isso. Eu ainda acredito, como o Paulo fala, do artista é antena da raça. Eu acredito nisso ainda. E claro, o trabalho reflete o contemporâneo, né? Eu lembro aqui um pouco do Morandi. Morandi passou a guerra inteira pintando garrafinha, como se tivesse abstrato fora. É impressionante a obra do Morandi. A guerra, matança, o Diabo 4, o horror da guerra, e o Morandi ali com suas garrafinhas. Enfim, é um ato dele político, foi interiorizado, né? E é um gênio da arte. Então a arte é essa coisa, esse exercício experimental, enfim, é essa alegria de criar, essa alegria de viver, né? Então,
Eu não tenho como não fugir, desde que eu comecei o meu trabalho, aliás, em cima de jornal, sempre refletia a questão social e política. E a poética estava junto também. A ficção também vai junto também. Então, toda a minha trajetória, ela realmente, em qualquer trabalho meu, você vai encontrar esses elementos. A poesia, a política, né? Enfim, isso é uma coisa que muitas vezes eu não me dou conta, mas eu já estou ali mergulhado nesse processo do não. Não é possível a gente passar uma pandemia e ainda ter que passar um outro terror de uma tentativa de golpe, de destruição da democracia. É um horror. O meu trabalho reflete isso. Meu trabalho, enfim, a minha experiência, aliás, meus trabalhos também são políticos provocados pela repressão. Porque eu me lembro que em 68 eu fui convidado para participar da Bienal de Paris e foi feita uma mostra no Museu de Arte Moderna para mostrar os artistas que iriam para Paris. Eu tinha os trabalhos com os panos pretos que se levantava, puxava a corda, se levantava e apareciam as imagens de movimento estudantil, que eu participava na época também. E, enfim, o que aconteceu? Um general Montanha resolveu ir com capangas no Museu de Arte Moderna, armados de metralhadora, e fechar a exposição. Pô. Então aquilo cria uma revolta. Aquilo cria uma situação de contestação imediatamente em mim. O que surge depois dali? Urnas quentes, a caixa hermeticamente fechada, que você tem que quebrar as caixas para descobrir o que tem ali dentro. A violência já estava intrínseca ali também. E nesse mesmo ano foi proibido o voto, foi fechado o Congresso Nacional. E a urna se chamava urna, né? Então tinha que quebrar a urna. Então é todo um processo ali provocado pela própria repressão, provocado pelos militares, na verdade, pela situação. E queriam refazer isso recente. Não, tá absurdo isso, enfim. Então o trabalho reflete isso. Não que eu adoro cor, por exemplo, gosto de pintura, gosto de cor. Eu faço isso também, faço poética, faço a política e vou seguindo por esse caminho. É um pouco isso. Fernando. Olá. Queria perguntar para o Paulo e para o Antônio também, porque eu imagino que tenha sido uma decisão compartilhada, da diagramação do seu texto, que é diferente do restante do livro, né? Vocês estão falando de uma série de questões gráficas e conceituais do jornal. Os outros livros do texto, os outros textos do livro, desculpa, pelo que eu pude folhear, tem uma diagramação convencional, menos o seu, que já é um texto, pelo que você falou, que difere um pouco de uma expectativa de um texto crítico, né? Enfim, de outros textos seus sobre o Antônio, inclusive. Então, eu queria saber sobre essa decisão e esse processo. Sim, foi uma questão que a gente discutiu durante o processo, né, de criação do livro, como é que iam entrar os textos. E essa opção pelo texto, né, num bloco, né, só, acho que está de acordo com a narrativa, se eu posso falar, né, do texto. O que o texto diz? Ele diz numa voz só, num ímpeto só. Talvez eu tenha tentado, né, encontrar alguma coisa em paralelo a esse ato de fazer uma coisa e acabar rapidamente. Então, a ideia era esse bloco, né, de uma respiração, de uma leitura em bloco. Então, a gente
privilegiou esse formato foi, né, Sônia, Antônio, enfim, nós conversamos muito sobre como seria, né, esse texto, que estaria integrado nessa ideia também, do livro exposição. Como é que seria um texto, né, num livro exposição? Então, a ideia era de tentar integrar o livro dentro dessa ideia, né, de ser uma coisa só. A gente discutiu sobre essa inserção dos textos e eu quis esse contraste, né? Como eu tinha falado, um contraste, uma ficção, que é uma ousadia do livro também, já a ousadia dele também ser um livro de exposição, e também com o viés que Ana Maria Maia usa, que é um viés político e poético, e, enfim. Então foi esse o critério, de uma certa maneira. Eu acho que os dois textos atendem bastante ao livro, como também a entrada do Décio Pinatari também, eu acho que é forte também, mas, enfim, é isso que eu acho que acrescenta ao livro, um pouco diversificado, desse contraste, né, quer dizer, entre os textos. Então, um pouco isso que rolou. Isso, acho que eu vou ler. Eu queria ler um texto. Eu queria ler um trecho do livro, o final do livro, para vocês terem uma espécie de, enfim, pequena amostra de como essa voz, né, que está falando do rasgo, como ela atua, né, como ela se faz ouvir. Então, vou ler um trecho do final que diz assim: está dito, o rasgo não é mais do que uma descensura, o contra-efeito da censura desfeita, e torna visível o que quer ser oculto. É como ficar nu, novamente, mais uma vez, diante de tudo e todos. Rasgar é desnudar. O rasgo é um nu que põe a nu, quer dizer, ilumina o que o cego não consegue ver ou não quer. Sim, há os que não querem ver, mais cegos que cegos, pois esse rasgo, digo, na sua total nudez, é como abrir o olho, ainda que seja a força com violência. Aí eu cito entre aspas: a violência é justificada como sentido de revolta, mas nunca como de opressão, escreveu o amigo H.O. Isso não foi a notícia que deveria ser, estampada em letras garrafais nas primeiras páginas de todos eles, sem exceção, todos. Esse rasgo, então, é mais que uma notícia, pode-se perceber. É um anúncio mudo do silêncio encobridor, a cortina que ainda não foi rasgada. Prestem bem atenção ao rasgo, ele não vai desapontar. Sua minúcia deliberadamente calculada, a praticamente infalível maestria dos dedos e a inaudita operação cirúrgica estética expõem a beleza e o desenho límpido da incisão. Este artista faz do papel jornal uma obra de arte. Esta é a notícia que deveria sair no jornal, na primeira página, em caixa alta e negrito, claro. Publique-se então a manchete, mesmo que seja uma clandestina. Artista faz do jornal uma obra de arte.